pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, vai depender do momento que você vai estar vendo esse vídeo. Sou o Regis e bem-vindo ao canal Investindo Pouco. E hoje, segunda-feira, vamos fazer aquela resenha rápida, que a gente traz toda aí a segunda-feira. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão assim, do que começar a investir, onde eu vou começar a investir. Vou começar renda fixa, renda variável, eu vou na renda variável, por onde partir, né? Voltando a falar, vamos um pouquinho mais de renda variável. Renda fixa, todo mundo sabe que precisa investir em renda fixa. Renda fixa é segura, é onde você tem que ter sua maior parte do seu dinheiro, do seu investimento tem que ser na renda fixa. Mas vamos falar um pouquinho naquela parte de renda variável. Eu quero renda variável, porque eu sei que tem um risco, né? Eu sei que ela pode subir, ela pode cair. Aonde eu vou começar? Aonde eu vou... É por isso que eu falo, né? Uma coisa que eu falo: leia livros, veja vídeos no YouTube, tenta aprender o máximo sobre todo tipo de renda variável, ações, ETFs, fundos imobiliários, fundos de investimento e criptomoedas. E agora, a pergunta que eu fiz no começo ali, mas aonde eu vou começar? Isso vai do perfil de cada pessoa. Por que eu falo isso? Eu falo assim, você não deve acompanhar 100% pelo que esses influencers falam, né? Pelo que... Não estou dizendo que eles falam errado. Por exemplo, eu comecei a gostar de investimento e investir através do Primo Pobre. Então, assim, é um cara que eu admiro muito, eu adoro os vídeos dele, eu acho ele super inteligente, porque ele fala... É uma pessoa que ele não tem estudo, né? Hoje, lógico, ele tem mais, mas quando ele começou ele não tinha estudo. E ele faz algo voltado realmente, sim, para pessoal de baixa renda. E ele explica muito bem. Então ele é um cara que eu falo assim que ele foi o principal motivo de eu criar o canal, de eu começar a querer investir. E outra pessoa também que eu acompanho bastante, eu acho também uma pessoa super inteligente, eu super recomendo para quem quer começar a investir, que comece a acompanhar os vídeos dele, ler os livros dele, é o Gustavo Cerbasi. Também é muito bom. Mas por que eu trouxe os dois? Vou dar um exemplo aqui, por que a gente tem que partir... lógico, você tem que ter um conhecimento de onde você vai pôr seu dinheiro, mas por que eu falo que tem que partir também de você, a qual que você se identificou mais? Um exemplo, o Primo Pobre e o Gustavo Cerbasi, duas pessoas que falam de investimento, e falam com muita convicção do que eles sabem o que eles estão falando. Só que um exemplo, o Primo Pobre, ele defende que você tem que ter a casa própria, né? Que a melhor coisa é você ter uma casa própria. O Gustavo Cerbasi já defende que aluguel, você ter um aluguel é mais válido que você ter uma casa própria. Minha opinião, eu prefiro a casa própria, né? Graças a Deus eu tenho a minha, né? Então assim, eu nessa parte eu prefiro o Primo Pobre. Mas por exemplo, o Primo Pobre, ele já gosta, ele tem investimento em todas as rendas variáveis, mas ele prefere o quê? Criptomoedas. Se você acompanhar os vídeos dele, você vai ver, é o que ele mais gosta, é criptomoeda. O Gustavo Cerbasi, ações. Então assim, não tem como 100%, eu vou seguir o que o fulano faz, porque existem, cada pessoa tem uma certa opinião sobre tal ativo, sobre um investimento. Então assim, eu tento aprender ao máximo sobre ações, fundos imobiliários, ETFs, todos os tipos, né, de investimento que possuem. Aí você vai ver qual que você se identifica mais. Eu me identifiquei mais com ações. Você começa em ações. Eu me identifiquei mais com fundo imobiliário. Você vai para o fundo imobiliário. Volto a falar, você precisa diversificar um pouquinho em cada. Mas assim, aquela parte maior, em qual que você vai pôr? Eu gostei mais de fundos imobiliários, então eu vou colocar a parte maior em fundos imobiliários e depois divido o resto nas outras ações. O bom é você ter um pouquinho de cada, né? E agora a renda fixa, isso aí eu falo, a maior parte tem que ir para renda fixa, não tem nem o que discutir, né? Mas é isso que eu queria falar, né? Então assim, aonde começar, em qual começar, vai depender de você. Então a primeira coisa, estude, leia, veja vídeo, entenda um pouco de cada um, e aí sim você vai ver o tanto que você vai investir, né? Porque uns você consegue investir com pouquíssimo, outros tem que ser um pouquinho mais, o quanto você está disposto a investir, né? Qual que você se identificou mais, né? Mas volto a falar, renda variável, não ponha dinheiro que vai te fazer falta, né? Porque é uma coisa que você tem que ter realmente assim, que eu sempre falo, paciência, responsabilidade e consciência. Mas era isso que eu queria falar, né? Desde já agradecer vocês
Quem puder já se inscreve no canal, né? Vai nos ajudar bastante. E a gente volta aí na quarta-feira aí com mais um vídeo e na sexta com o nosso fechamento. Na verdade, o fechamento, aliás, eu vou fazer na quarta-feira, né? Tô lembrando agora que, graças a Deus, a semana de feriado prolongado aí. Então, na quarta-feira a bolsa fecha. Então, na quarta-feira, vai ser na sexta, na quarta-feira, vai ser uma semana mais curta. Eu trago aí o nosso fechamento de como ficou, certo, pessoal? Abraços, fiquem com Deus.